Meus amados, graças e paz. Aqui quem fala é o seu amigo pastor Reinaldo Ribeiro. Estamos com o coração grato, felizes diante de Deus por mais uma jornada, por mais uma oportunidade que temos de juntos mergulharmos nos mistérios e nas verdades das Sagradas Escrituras. E hoje trazendo uma temática que costuma gerar muita celeuma. Há uma grande divisão de contemplações e de considerações no que tange a esse tema. Nós, porém, temos uma ideia muito fixa e muito certa daquilo que nós cremos, baseados na palavra, e no que concerne a isso, queremos muito humildemente dividir essa nossa visão com os irmãos. Vamos então para o tema. O cristão pode se vestir e ornamentar de qualquer forma? Deus olha para o coração ou a nossa aparência externa está incluída na exigência do testemunho? Os filhos de Deus seguem as modas do mundo ou esta prática constitui pecado? Meus irmãos, o desejo de adornar o corpo com vestimentas que chamam a atenção, com joias custosas, cosméticos coloridos, toca quase todos. Não é surpreendente, portanto, que, através da história bíblica e da igreja, tenha havido apelos frequentes para que nos vistamos de forma modesta e decente. O ensino bíblico sobre vestimentas e ornamentos ele é especialmente relevante hoje, quando a milionária e homossexualizada indústria da moda atua com pouco respeito pela dignidade do corpo humano criado por Deus. Nesta minha humilde e sincera fala, eu apresentarei alguns princípios básicos que podem guiar os cristãos a desenvolver uma filosofia de adorno pessoal. Estes princípios eles são resultado do estudo de exemplos bíblicos, que para mim é a grande e suprema autoridade em matéria de fé e comportamento humano. Em primeiro lugar, meus amados, vestuário e aparência são um índice importante do caráter cristão. Vestuário e aparência são comunicadores não verbais poderosos, não apenas de status socioeconômico, como também de valores morais. Inconscientemente ou não, o vestuário ele revela um grupo de crenças sobre nós mesmos que queremos que o mundo creia. O mundo de negócios há muito tempo que já reconheceu a importância do vestuário e da aparência em comercializar os seus produtos, serviços e a imagem de suas companhias. A Bíblia ela também reconhece a importância do vestuário. Implicitamente, isto é indicado pelo simbolismo de vestuário modesto, que é usado para representar a provisão divina e a salvação, vestes de salvação, como está lá em Isaías 61:10, também Apocalipse 3:18, 1 Pedro 5:5, e de veste imodesta, para representar adultério espiritual e apostasia, como a gente vê lá em Ezequiel 23, de 40 a 42, Jeremias 4:30, Apocalipse 17, de 4 a 6. Agora, explicitamente, isso é indicado pelas numerosas histórias, alegorias e admoestações concernentes a vestuário e adorno apropriados ou não. A Bíblia encara a aparência externa como um testemunho visível e silente de nossos valores morais. Há pessoas que vestem e adornam seu corpo com vestes caras e joias para se comprazer. Querem ser admiradas pela sua riqueza, poder ou status social. Algumas se vestem de acordo com certas modas para serem aceitas por seus pares. O cristão deve se vestir para glorificar a Deus. O vestuário ele é importante para os cristãos porque ele serve de moldura para revelar a imagem daquele a quem servem. De nenhum modo melhor você pode fazer brilhar a sua luz para os outros do que na simplicidade da sua veste e através da sua conduta. Você pode mostrar a todos que, em comparação com as coisas eternas, você atribui um valor correto para as coisas desta vida também. Como cristãos, irmãos, nós não podemos dizer, minha aparência não é da conta de ninguém, porque a nossa aparência reflete sobre o nosso Senhor. A minha casa, minha aparência pessoal, o veículo que eu possuo, meu uso do tempo, do dinheiro,
Tudo isso reflete como Cristo tem mudado minha vida de dentro para fora. Quando Jesus entra em nossa vida, ele não cobre nossas manchas com um pó cosmético. Em vez disto, ele nos limpa inteiramente a partir do interior. E esta renovação interior, ela reflete-se na aparência exterior. O testemunho mais eficaz da mudança que Cristo operou no interior é um sorriso radiante no rosto de uma pessoa limpa e vestida apropriadamente. Uma aparência artificial e muito sofisticada, com joias cintilantes, com vestes extravagantes ou sensuais, revela não a radiância de uma personalidade centrada em Deus, mas a imagem artificial de uma pessoa egocêntrica e carnal, mais preocupada em agradar ao mundo e seus modismos do que a Deus. Em segundo lugar, adornar nossos corpos com cosméticos coloridos, com joias cintilantes e com vestes luxuosas ou sensuais, revela orgulho e vaidade, que são destrutivos tanto para nós como para os outros. Essa verdade, ela emerge implicitamente de vários exemplos negativos e explicitamente das admoestações apostólicas de Paulo e Pedro. Eu quero começar com Isaías 3, de 16 a 26, que diz assim, onde Isaías censura as judias ricas pelo seu orgulho evidenciado, por se adornarem da cabeça aos pés com joias cintilantes e com vestes caras. Elas seduziram os líderes, os quais eventualmente levaram a nação à desobediência e ao castigo divino. Jezabel, conhecidíssima Jezabel, destaca-se na Bíblia pelo seu esforço para induzir os israelitas na idolatria. A corrupção do seu coração é revelada pela tentativa que fez em sua última hora de parecer sedutora, pintando seus olhos e adornando-se para a chegada do novo rei, Jeú, como está lá em 2 Reis 9:30. Mas o rei não foi enganado e ela morreu de uma morte ignominiosa. Por causa disto, o seu nome tornou-se um símbolo de sedução na história bíblica, como a gente vê em Apocalipse 2:20. Você, jovem, moça ou mesmo mulher cristã de maior maturidade que me escuta agora, entenda isso. Sensualidade e provocação física nunca foram símbolos de compromisso com Deus. Antes, denotam o que há de pior no caráter de uma mulher. E em dias onde, lamentavelmente, a vaidade física, por força e influência de uma ideologia homossexual, também tem se alastrado sobre os homens. Assim, este recado já não pode ser dirigido apenas ao público feminino. Prosseguindo, irmãos, Ezequiel também é um outro exemplo. Ele dramatiza a apostasia de Israel e de Judá mediante a alegoria de duas mulheres, Oolá e Oolibá, as quais, como Jezabel, pintaram seus olhos, se cobriram de adornos, para tentar homens ao adultério. Isso está no capítulo 23 de Ezequiel, você pode ler aí na sua Bíblia. Nesta alegoria, nós achamos, de novo, cosméticos, ornamentos associados com sedução, com adultério, com apostasia e, consequentemente, com castigo divino. Jeremias também usa uma alegoria semelhante para representar Israel, abandonada politicamente, que em vão procura atrair seus aliados idólatras de antes. Veja isso em Jeremias 4:30. Mais uma vez, cosméticos, joias são usados para seduzir homens e para praticar adultério. No Apocalipse, João ele provê um retrato profético de uma grande prostituta, vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Isso está em Apocalipse 17:4. Essa mulher impura, que representa o espírito e o sistema apóstata do tempo do fim, seduz os habitantes da terra a cometer fornicação espiritual com ela. Em contraste, a noiva de Cristo está vestida modestamente, de linho puro e fino e sem adornos exteriores. Veja isso em Apocalipse 19:7 e também 19:8. Assim, meus amados, com poucas exceções metafóricas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vemos a relação do uso de cosméticos coloridos, de joias cintilantes e de vestes sensuais que atraem a atenção com apostasia e com rebelião contra Deus. Essa série de exemplos revela a condenação divina de tal prática. O que é ensinado implicitamente no Antigo Testamento
através de exemplos negativos, é reiterado positivamente no Novo Testamento pelos apóstolos Paulo e Pedro na sua condenação do uso de joias e de vestes luxuosas. Ambos os apóstolos, eles contrastam o adorno apropriado de mulheres cristãs com os ornamentos inapropriados de mulheres mundanas. Ambos os apóstolos nos dão essencialmente a mesma lista de adornos inapropriados. Você pode checar isso em 1 Timóteo 2,9 e 10 também, e 1 Pedro 3, de 3 até o 4. Ambos os apóstolos reconhecem que tanto para homens como para mulheres, os adornos exteriores do corpo são incoerentes com os adornos interiores apropriados do coração, que são um espírito manso e atos benevolentes. Em terceiro lugar, para experimentar renovação interior, reconciliação com Deus, é necessário remover todos os objetos exteriores de idolatria, incluindo joias e adornos. Em verdade, irmãos, é expressa, assim, especialmente através da experiência da família de Jacó em Siquém e dos israelitas no Monte Horebe, porque em ambos os casos os adornos foram removidos para efetuar uma reconciliação com Deus. Em Siquém, Jacó apelou aos membros da família para que removessem seus ídolos e seus adornos. Leia Gênesis 35, de 2 a 3. Como um meio de preparar-se para uma purificação interior e espiritual junto ao altar que pretendia edificar em Betel. A resposta foi louvável. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam nas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Gênesis 35, 4. No Monte Horebe, Deus pediu que os israelitas removessem seus atavios como prova do seu arrependimento sincero por terem adorado o bezerro de ouro. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Êxodo 33, 5. De novo, a resposta do povo foi positiva. Então os filhos de Israel tiraram de si seus atavios, desde o Monte Horebe em diante. Êxodo 33, 6. A frase desde o Monte Horebe, que está em Êxodo 33, 6, implica que os israelitas estavam arrependidos e assumiram um compromisso junto ao Monte Horebe de descontinuar o uso de atavios a fim de mostrar o seu desejo sincero de obedecer a Deus. Tanto em Siquém como no Monte Horebe, a remoção de joias ornamentais contribuiu para preparar o povo para uma renovação do concerto com Deus. Então veja, os irmãos, como a questão da aparência externa, ela tem íntima relação com a nossa relação íntima com o nosso Deus. E essas experiências nos ensinam que o uso de joias ornamentais e de vestes sensuais contribui para a rebelião contra Deus, porque promove a glorificação própria, e que sua remoção facilita uma reconciliação com Deus, encorajando uma atitude mais humilde. Portanto, para experimentar renovação espiritual e reforma, nós temos que remover dos nossos corações os ídolos que nós acariciamos, quer sejam exaltação própria, realização profissional ou posses materiais ou vaidades, e substituí-los por devoção a Deus. Em quarto lugar, amados, os cristãos eles devem vestir-se de modo modesto e apropriado, evitando extremos. Este princípio ele se acha no uso que Paulo faz do termo cosmios. O termo grego cosmios significa bem ordenado. E ele descreve o adorno apropriado do cristão. Está lá em 1 Timóteo 2,9. Quando se refere ao vestuário, o termo significa que o cristão deve vestir-se de um modo bem ordenado, decoroso e apropriado. Este princípio nos desafia a dar atenção à nossa aparência pessoal, sempre evitando extremos. Vestir-se modestamente, irmãos, implica em que o vestuário deve prover cobertura adequada para o corpo, de modo que outros não sejam embaraçados ou tentados. Este princípio ele é especialmente relevante hoje, quando a indústria de modas procura vender vestes, joias e cosméticos que explorem os poderosos impulsos sexuais do corpo humano, mesmo se isto significa vender produtos que aguçam o orgulho e a sensualidade. Podemos violar o princípio da modéstia tanto pela negligência da aparência pessoal, como por dar excessiva atenção a ela. Vista-se com bom gosto, de modo apropriado,
mas não se faça objeto de observações, quer se vestindo de modo ostensivo, quer por se vestir de modo relaxado e desasseado. Haja como se soubesse que o céu observa você e que você está vivendo sob a aprovação ou a desaprovação de Deus no que tange a isso. Em quinto lugar, irmãos, os cristãos devem vestir-se de modo decente e digno, mostrando respeito para com Deus, para consigo e para com os outros. Este princípio se encontra no uso que Paulo faz do termo grego aidos, que significa decência, reverência, para descrever o adorno cristão apropriado. 1 Timóteo 2,9. Os cristãos eles mostram reverência e respeito vestindo-se decente e sensatamente, sem causar vergonha ou embaraço a Deus, a outros ou a si mesmos. Esse princípio ele é especialmente relevante hoje, quando a indústria de modas frequentemente rejeita respeito e decência como base para as relações humanas construtivas. A Bíblia explicitamente condena a aparência sedutora. Em Mateus 5,28 está escrito: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. As vestes reveladoras promovidas por alguns modistas da vanguarda despertam paixões sensuais em quem contempla e contribui para a depravação atual. Vestindo-se modestamente, os cristãos desempenham um papel importante em manter a moralidade pública. Eles vão na contramão dessa direção, dessa tendência atual. Deus ele nos convida a nos vestir modesta e decentemente, não só para prevenir o pecado, mas também para preservar a intimidade. Pessoas que querem pecar, pecarão, não importa quão modestamente vestidas estão as pessoas que veem. Isto é fato. O propósito da modéstia é não só de prevenir desejos sensuais, mas também preservar algo que é muito frágil e, não obstante, fundamental para a sobrevivência da relação conjugal, que é a habilidade de manter uma relação íntima com seu cônjuge. Se o casamento há de durar a vida toda, como Deus planejara, então marido e mulher devem cooperar para preservar, proteger e nutrir a intimidade. Modéstia e decência são ingredientes saudáveis à intimidade, mesmo muito depois de terem soado os sinos do casamento. Em sexto lugar, os cristãos eles devem vestir-se sobriamente, meus amados irmãos, evitando o exibicionismo, tão em voga hoje, sobretudo em tempos de redes sociais, onde lamentavelmente nós vemos muitas jovens cristãs exibindo seus corpos de maneira altamente provocativa e sensual, uma agressão ao testemunho cristão. Este princípio ele se encontra, meus amados, no uso que Paulo faz do termo sophrosune. É um grego que traduzido significa sobriedade. E ele descreve o adorno próprio do cristão. Novamente, 1 Timóteo 2,9. É um termo que denota uma atitude de domínio próprio, uma atitude que determina todas as demais virtudes. O apóstolo ele reconhecia que o domínio próprio é indispensável em ajudar o cristão a vestir-se modesta e decentemente. Paulo descreve a mulher cristã convertida como a que se veste sobriamente, restringindo seu desejo de exibir-se pelo uso de penteados complicados, ouro, pérolas ou vestes dispendiosas. Leia novamente 1 Timóteo 2,9. A sua aparência não diz, olhe para mim, admire-me ou deseje-me, mas sim, olhe como Cristo me mudou de dentro para fora. Uma cristã ou um cristão que foram libertados da preocupação constante de ser objeto de admiração, não recearão usar a mesma indumentária frequentemente se é bem feita, modesta e cai bem. A admoestação de Pedro para restringir o desejo de comprar e usar roupas dispendiosas também sublinha o princípio de mordomia cristã. Gastar além dos nossos recursos, irmãos, é incompatível com o princípio cristão de mordomia. Aliás, eu citei Pedro, na realidade é Paulo, ainda que Pedro também aborde essa questão, como nós iremos ventilar mais adiante. Mesmo se está ao nosso alcance, amados, comprar vestes dispendiosas, não nos cabe desperdiçar meios que Deus nos tem dado quando há tanta necessidade de ajudar os carentes, de alcançar os que ainda não conhecem o Evangelho. Portanto, quem gasta altas somas com roupas e cosméticos
agride os necessitados de pão e os que labutam à míngua nos campos missionários. Se lhe sobra dinheiro, distribua pão aos famintos, ajude quem prega o evangelho. Isto é de real valor e nobreza aos olhos de Deus. E por fim, os cristãos eles devem respeitar as distinções de sexo, usando vestes que afirmam sua identidade masculina ou feminina. Este princípio, amados, é ensinado na lei que se acha em Deuteronômio 22:5, que proíbe o uso de roupas do sexo oposto. O objetivo imediato desta proibição não era de impedir a licenciosidade ou opor práticas idólatras, mas de manter a santidade da distinção dos sexos, algo que foi estabelecido pela criação do homem e da mulher. Este princípio é particularmente relevante hoje, quando muitos no mundo na moda não mais exclamam viva a diferença, antes dizem viva a semelhança. De fato, a semelhança entre os estilos de penteado e as vestes de homens e mulheres tem se tornado tão grande que a sua identidade é facilmente confundida. A Bíblia considera importante preservar as distinções de sexo no vestuário. Isto é importante para a nossa compreensão do que somos e do papel que Deus quer que desempenhemos. O vestuário define nossa identidade. Um homem que quer ser tratado como mulher provavelmente usará joias, perfumes e vestes ornadas como as mulheres. De igual modo, uma mulher que quer ser tratada como homem provavelmente se vestirá de forma masculinizada. A Bíblia não nos diz que estilo de vestuário homens e mulheres devem usar, porque reconhece que o estilo é ditado pelo clima e pela cultura. A Bíblia nos ensina a respeitar a distinção de sexo no vestuário conforme as normas da nossa própria cultura. Isso significa que, como cristãos, nós devemos nos perguntar, ao comprar uma roupa, este artigo afirma minha identidade sexual ou me faz parecer como se eu fosse do sexo oposto? Quando sentir que certo tipo de vestimenta não pertence a seu sexo, siga sua consciência, não compre, mesmo se estiver na moda. Aliás, lembre-se, seu modelo é a Bíblia e não a moda ditada pela cultura gay. Numa época em que a moda se inclina em abolir distinções de sexo no vestuário, nem sempre é fácil para cristãos acharem uma indumentária que afirma sua identidade sexual. Aliás, nunca foi fácil viver de acordo com os princípios bíblicos, mas esta é a nossa vocação cristã. Não nos conformar com os valores e estilos de nossa sociedade, mas ser uma influência transformadora neste mundo pela graça de Deus. E eu finalizo, irmãos, considerando que o vestuário ele não faz o cristão, mas cristãos revelam sua identidade por sua maneira de vestir e pela aparência. A Bíblia não prescreve um vestuário normativo, mas nos convida a seguir a simplicidade do estilo de Jesus, mesmo em nossa indumentária e aparência. Seguir a Jesus em nosso vestuário e aparência significa distinguir-se da multidão. Isso exige coragem e discernimento. Coragem para não se conformar com os ditames sedutores da moda, mas ser transformado pelas diretrizes da palavra de Deus, como está em Romanos 12:2. Discernimento para distinguir entre a moda caprichosa, que muda, e o estilo sensato que perdura. Coragem para revelar a beleza do caráter de Cristo, não pelo adorno exterior do corpo, com ouro, pérolas ou vestes dispendiosas e sensuais, mas pelo embelezamento interno da alma com as graças do coração e o espírito manso e tranquilo que é precioso aos olhos de Deus, como nos diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro 3, de 3 a 4. Coragem para vestir-se não para glorificar a nós mesmos, mas para glorificar a Deus, vestindo-se modesta, decente e sobriamente. A nossa aparência, meus amados, é um testemunho constante e silencioso de nossa identidade cristã. Portanto, não deixe Satanás soprar em seus ouvidos que Deus olha apenas para o coração. Deus olha para a sua plenitude. Portanto, que a nossa identidade possa sempre dizer ao mundo que nós vivemos para glorificar a Deus e não a nós mesmos. Um grande abraço, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.